Esdras lê o livro da lei diante do povo. Vamos à leitura. Quando chegou o 7º mês e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu como um só homem na praça diante do portão das águas. E pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens, mulheres e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. Esdras leu o livro em alta voz, diante da praça que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé ao lado dele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias. E à sua esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Rassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava num lugar mais elevado que todo o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu: Amém, Amém. Inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Mazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam a lei ao povo. E o povo permanecia no seu lugar. Eles iam lendo o livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que o povo entendesse o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, e por isso vocês não devem prantear nem chorar, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Então lhes disse: Vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor, e mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: Acalmem-se, porque este dia é santo, não fiquem tristes. Então todo o povo se foi para comer, beber, mandar porções aos que nada tinham e fazer uma grande festa, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Vamos orar. Senhor, nós queremos te dar graças por mais um momento que temos reservado para a meditação nas Escrituras. Te pedimos que o Teu Espírito Santo nos ajude nesta tarefa de expor, ouvir e entender o que nos está sendo pregado. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar com a palavra aberta nesse texto. Aqui, meus irmãos, nós vamos ter um relato de um novo despertamento, um reavivamento espiritual do povo de Deus por meio da leitura pública da Escritura. E é esse o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês. Avivamento não vem sem exposição das Escrituras. Avivamento não vem sem meditação, memorização e aplicação das Escrituras. Resumindo, se não tiver Escritura, tudo não passa de movimento, barulho, qualquer coisa que seja, mas não leva o povo a ter o resultado que esse momento aqui vai ter e que a gente vai perceber na outra exposição do versículo 13 até o versículo 18.
tudo o que vai ser exposto hoje vai desembocar na atitude do povo nas outras partes do capítulo 8. Mas é importante saber disso. Muito se fala sobre avivamento. Há poucos dias eu tive a oportunidade, eu acho que alguns de vocês talvez tiveram também, de assistir um congresso de avivamento em uma igreja muito conhecida nossa, e que 2 dos seus representantes estavam na Consciência Cristã. E é importante que a gente fale sobre avivamento nos termos corretos. E eu fico grato a Deus porque existem muitas pessoas falando sobre esse tema da maneira que a gente entenda que não provém de nós, não provém da nossa força, nem do nosso entendimento, o agir especial do Espírito Santo a convencer pecadores do pecado, da justiça e do juízo, a renovar a certeza e a confiança dos salvos em Cristo e a trazer um grande senso não só da necessidade do arrependimento do pecado, mas também da necessidade de abraçar a responsabilidade enquanto cristãos, de anunciar a palavra e viver por ela a sua vida, para que assim Deus seja glorificado. Então, esse importante capítulo vai relatar esse momento de leitura pública das Escrituras, que vai dar início a esse reavivamento espiritual do povo de Deus. Afinal de contas, no versículo 15 do capítulo 6, a gente percebeu que a construção foi finalizada em 52 dias. Aquele símbolo daquela nação, daquela cidade, daquele território, foi reconstruído, mas agora precisava ser reconstruída a religião daquele povo, a forma como eles se ligavam a Deus. Então agora eles serão religados a Deus, a esse relacionamento, a esse culto saudável, através da leitura pública da Escritura. O texto agora de Neemias, do capítulo 8 até o capítulo 12, no versículo 31, vai passar a se referir a Neemias na terceira pessoa. E aí você vai perceber que Esdras vai se tornar o personagem principal desses próximos 5 capítulos, 8, 9, 10, 11 e 12. Mas diz aqui o versículo 1, entrando no texto propriamente dito: quando chegou o 7º mês, e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, todos já estavam de volta às suas localidades, porque já tinham encerrado a construção dos muros, todo o povo se reuniu como um só homem na praça, diante do portão das águas, e pediram a Esdras o escriba que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. Veja bem, esse mês, 7º mês, a nossa versão já traz que é o 7º mês, então a gente poderia pensar algo em torno de julho, 7º mês, mas o mês se chamava Tisri. Então no mês de Tisri, que começa no nosso mês de setembro e não de julho, e aí a grande diferença, se a gente for ler com o nosso calendário, no dia 10 de setembro havia o dia da expiação. Então aquele momento em que eles se reuniam e ofereciam os sacrifícios. E aí você vai perceber lá em Levítico 16, do 1 ao 30, como se dava esse dia da expiação. A gente não vai ler porque o texto é muito longo. 5 dias depois, dia 15 do mês 7º, havia a festa dos tabernáculos, ou também chamada festa das cabanas, que está lá em Levítico 23, do 33 ao 43. Depois em casa, se você quiser observar esses textos, você também vai ver como se dava essa festividade. O povo se reuniu e tomou a iniciativa de pedir a Esdras para ter a palavra de Deus. Veja que você tem aqui um momento anterior, vai ser falado depois no versículo 2, a respeito de que dia do mês era esse. Era o primeiro, então era antes do dia da expiação e antes da festa dos tabernáculos. Você vê o povo pedindo pela
palavra. O povo tomar a iniciativa de chamar um sacerdote, chamar um escriba e pedir pela palavra, sugere o quê? Fome pela palavra de Deus. Era uma característica daquela comunidade pós-exílica sentir fome pela palavra de Deus. E aqui eu trago uma nova aplicação para nós. Fome pela palavra de Deus é uma característica que nós devemos exibir diariamente. O povo aqui não estava esperando que talvez Neemias ou Esdras se sentissem motivados para chamar, convocar toda a população para ouvir a palavra. O povo se reúne de frente ao portão das águas, na praça, e solicita a leitura das Escrituras. Isso não acontece hoje. Não acontece em nossos dias, infelizmente, um povo se reunindo e dizendo assim: pastor, só terça e domingo é pouco, vamos estudar a palavra na quinta-feira? Acontece mais o contrário. Na quinta-feira já não está vindo ninguém, então vamos condensar só na terça. Os cultos de doutrina estão virando agora cultos de oração e doutrina, porque é melhor fazer as duas coisas quando o povo já está presente do que esperar que eles venham mais um dia na semana. E vários são os empecilhos para isso. Às vezes eu moro longe, às vezes eu não tenho dinheiro do ônibus, às vezes eu estou no trabalho, às vezes eu estou no estudo, às vezes eu só não tenho tempo mesmo porque eu estou cansado, às vezes eu não estou a fim de ir porque eu já fui na terça, já fui no domingo. Precisa ficar todo dia na igreja? Veja o que passa muitas vezes pela nossa cabeça e até mesmo nas nossas falas a respeito da leitura, da meditação, da observação da palavra de Deus. Às vezes a gente acha que é suficiente pegar na Bíblia, soprar sobre ela e tirar a poeira da semana e vir no domingo de manhã ou de noite, porque Deus vai falar comigo com certeza, eu sei, e eu já vou estar alimentado para a semana toda. E aí quando for semana que vem eu faço a mesma coisa, pego minha Bíblia, dou uma soprada sobre ela, limpo, dou uma lustrada, boto debaixo do braço e vou para a igreja, me abasteço mais um pouco. Mas aí eu te pergunto o seguinte: você abastece seu carro no domingo com R$10 para correr toda semana para o seu trabalho e para as suas atividades? Não, né? Geralmente você enche o tanque, ou perto disso. Por quê? Porque você sabe que R$10 são insuficientes para que você percorra todo o caminho que é necessário. E por que você está se contentando com R$10 de palavra de Deus? Você também deve perceber que eles são insuficientes para que você percorra toda a sua caminhada cristã dentro daquela semana. Meu irmão, não é suficiente só vir para a escola dominical, não é suficiente só vir no domingo à noite, não é suficiente só a terça-feira, ou quando temos também aos sábados. A palavra de Deus deve estar no seu coração, habitando ricamente todos os dias. E aí você vai ter o maior prazer de estar aqui na terça, na quinta, no sábado, no domingo, na hora que tiver programação, porque você já está acostumado a ter ela nas suas mãos e no seu coração todos os dias. Esse povo tinha fome e nós precisamos ter fome da palavra de Deus. Não só pegar nela quando o dirigente está lendo, quando o pastor está lendo, mas pegar essa palavra e se alimentar dela. Do mesmo jeito que você precisa de alimento todos os dias, você precisa da palavra todos os dias. Precisamos do alimento físico, precisamos igualmente do alimento espiritual. E a palavra vai dizer que Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação. E essa congregação era composta por homens, mulheres e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. E era o primeiro dia do 7º mês. Veja só, os participantes, inclusive mulheres e crianças, eram capazes de entender o que ouviam.
não foi uma congregação formada só por homens, não foi uma congregação só formada por mulheres, não foi uma congregação formada por pessoas dos 30 anos acima, não foi uma congregação formada por pessoas que já passaram pelo batismo simplesmente, foi uma congregação formada por todos os que eram capazes de entender o que ouviam. E aqui vem mais uma aplicação para a gente. Todos os que são capazes de compreender devem estar no culto, ouvindo a pregação do Evangelho, desde a criança que já está no fundamental, anos finais, com seus 10 anos, até aquele que, por mais dias que tenha, ainda tem preservada por Deus a faculdade do discernimento e da compreensão do discurso acerca do divino. E aqui uma questão muito particular em relação a essa faixa etária inicial de presença dentro da igreja, dentro do culto. Por que eu falei aqui da criança que está no fundamental anos finais? Se você preferir fundamental 2, para a gente que é um pouquinho mais velho, o ginásio. A criança entra lá com 10 anos. E eu faço parte desse contexto, e hoje você vê que a criança é exposta a 10 componentes curriculares. 10. Com 10 anos. Ela sai da escola do município, onde ela tinha no máximo 2, 3 professores, e ela vai para uma escola estadual com 8 professores. Chega até o final do ano, ela não sabe nem o nome do professor ainda, se ela for desorganizada. Ela não sabe nem que matéria é de quem. E ela agora passa a ter, a partir desse ano, um componente curricular chamado projeto de vida, que era só do ensino médio. Mas agora, 6º, 7º e 8º ano tem projeto de vida, e o 9º ano tem um pré-médio. E aí a gente vai ler o que é o projeto de vida. É uma matéria que vai tratar acerca de conteúdos relativos às adolescências. Aí você pode dizer, mas minha filha de 10 anos não é adolescente ainda, é uma pré-adolescente, ela está iniciando a puberdade. Mas ela já vai escutar sobre temas da adolescência. E ela vai ser incentivada a observar a sua adolescência dentro dos termos daquele material que vai ser estabelecido, que é enviado pela Secretaria da Educação, mais a visão do professor que vai expor. Porque qualquer professor pode dar projeto de vida, não é específico. Então, eu sou professor de inglês, eu posso dar projeto de vida, mas o professor de ciências também pode dar projeto de vida. Eu, enquanto professor de inglês, sou evangélico, mas eu posso ter um professor de ciências que é ateu, e a gente tem que conviver e respeitar, claro, mas a gente também tem que fortalecer a base dessas crianças que vão escutar coisas que talvez a gente não gostaria que elas fossem expostas. O que eu quero dizer é que se ela vai compreender projeto de vida e ela vai ter 10 componentes curriculares, está na hora dela escutar a palavra de Deus com mais substância. Para que a gente não chegue daqui a 7 anos, quando ela tiver 17 e for enfrentar um Enem, se pelando de medo que ela vai entrar na universidade. Ou você dá base e confia nessa base, porque ela foi bem solidificada, ou você alicerça a vida desse jovem na palavra, ou pode se pelar de medo mesmo, porque não vai ser a universidade que vai tirar do caminho, ele mesmo sai. Não tem base, não tem raiz, não tem fome pela palavra de Deus, não aprendeu a ter gosto pela meditação na palavra. E a gente precisa que todos os que são capazes de compreender a mensagem, ouçam essa mensagem. Não só ouçam, compreendam. Daí a necessidade de exposição, explanação, explicação da palavra de Deus. Essas pessoas são acompanhadas daqueles cuja presença era requerida para a leitura da lei prescrita na festa dos tabernáculos. A gente vai lá para Deuteronômio 31,
por gentileza, coloca aí para o pessoal acompanhar. Deuteronômio 31, do 10 ao 13. E aí você vai perceber a necessidade dessa leitura e da presença daqueles que vão acompanhá-los durante a leitura na festa dos tabernáculos. Moisés lhes deu a seguinte ordem: ao final de cada 7 anos, precisamente no ano do perdão das dívidas, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel se apresentar diante do Senhor, seu Deus, no lugar que este escolher, vocês devem ler esta lei diante de todo Israel. Era isso que eles estavam fazendo, certo? Reúnam o povo, os homens, as mulheres, quem mais? As crianças, quem mais? E os estrangeiros que se encontram nas cidades onde vocês moram, para que ouçam, e ouvindo eles vão fazer o quê? Aprendam, e aprendendo eles, temam. A leitura da palavra de Deus tem essas 3 características. Você ouve a palavra, aprende a palavra e teme a palavra. Você teme a Deus, o Deus da palavra. Se você ouve a palavra e aprende essa palavra e não passa a temer, então é porque você não aprendeu. Então você precisa escutar mais para aprender e temer o Senhor. E aí ele vai continuar: temam o Senhor, Deus de vocês, e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Não só temer, mas obedecer à vontade de Deus. E para que os seus filhos que não a souberem, os que ainda são menorzinhos, talvez ainda não tenham escutado, talvez não tenham aprendido, para que eles aprendam a temer o Senhor seu Deus todos os dias que viverem na terra em que, passando o Jordão, vocês vão entrar e da qual tomarão posse. Leitura da palavra é para homens, mulheres, crianças, estrangeiros. Mas aqui tem um ponto muito específico em Deuteronômio. É para que vocês aprendam a temer o Senhor e passem essa palavra aos seus filhos, para que os seus filhos também aprendam a temer o Senhor. Então por que você precisa aprender a palavra? Por que você tem que demonstrar fome pela palavra? Para que os que vêm depois de você aprendam com esse exemplo e sigam o legado da palavra, e possam para a próxima geração, e a próxima geração, e a gente vai perpetuando nas nossas famílias o serviço ao Senhor, o temor ao Senhor. Versículo 3 nos traz o seguinte: Esdras leu o livro em voz alta, diante da praça, que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Veja, a leitura, junto com a exposição, leva de 5 a 6 horas. É por isso que ele fala do amanhecer até o meio-dia. O amanhecer seria às 6, até o meio-dia, 6 horas. Tirando aqueles cultos que talvez a gente já tenha frequentado, que tem 3 horas de louvor, 1 hora de saudação e 2 horas de mais saudação e um pouquinho de palavra. Você já foi para um culto que tem 6 horas? Não, né? Eu estou falando de vigília. Vigília dura das 22 até as 5, são 7 horas. Passa até um pouquinho disso. Mas sem ser vigília, você nunca foi para um culto que começou 6 horas da manhã e foi até meio-dia? Certo que não. Eu também nunca fui. Eu também nunca vi leitura e exposição durar 6 horas. Quando dura mais de uma, parece que a pessoa já está assim, ó. Ai, Jesus, esse homem não para de falar não, misericórdia. E é porque a gente aqui é acostumado. De vez em quando passa uma coisinha de 1 hora assim. Mas quando tem conteúdo a gente fica 1 e meia. Eu particularmente não tenho problema. Se eu estou aprendendo, se eu estou absorvendo, fala mais. Fala mais, Jesus. Mas se não tiver, que hora termina? Você fica ali esperando que acabe. Mas imagine um povo que se junta voluntariamente
para muitas horas ouvir atentamente a palavra de Deus. Isso enfatiza a fome pela palavra. Enfatiza a fome pela palavra. Você não tem uma pessoa determinando quanto tempo vai se passar. Esdras não diz: meus irmãos, se reúnam aí que a leitura e a exposição da palavra deve durar toda a manhã. Ele não avisa ninguém não. O povo solicita, ele abre o livro da lei e começa a ler e a expor. E junto com ele vocês vão perceber que tem outras pessoas que vão auxiliar na explicação dessa palavra. Qual era o ponto aqui? O tempo não interessa. O que interessa é que o povo ouça, entenda, aprenda e tema ao Senhor. É isso que está na cabeça deles. E aí, outro ponto que eu quero chamar a atenção, que eu trago para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Hoje muito se fala a respeito do tempo de pregação. Há quem entenda que o pregador deve dar só um recado de Deus para o seu coração. É aquele que dura 15, 20 minutos, estourando 30 minutos, está bom demais. É só um recado, só para a gente ficar assim, tranquilo, não precisa falar muito. Bom, eu já escutei, bom pregador é rápido. Não sei se o bom pregador é rápido ou se ele corre muito para não chatear as pessoas. Mas vocês percebem que muitas vezes a gente gasta muito tempo só na introdução? Por quê? Porque você precisa de um contexto para entender o texto que está sendo exposto. Às vezes o texto exposto dá 25 minutos e a introdução deu mais 20. Mas se não for assim, você entende o que você está ouvindo? Não é o tempo em si, é a necessidade de fazer compreender a palavra. Tem outros que preferem algo mais didático, mais elaborado. Então você vai ter uma pregação de 50, 60 minutos. O fato é que cada texto vai oferecer um nível de dificuldade e uma necessidade de se gastar mais tempo na exposição. Nem rápido demais, nem extenso demais. Mas o expositor deve se preocupar em ser fiel às Escrituras, didático, ou seja, claro e objetivo, se atendo aos elementos de leitura da palavra, explanação da palavra e aplicação do texto bíblico que as pessoas estão ouvindo. Então, não importa se alguém vai chegar aqui e vai pregar 30 minutos, se leu, explicou e aplicou, houve pregação. Veio outra pessoa aqui e gastou 1 hora, mas leu, explicou e aplicou, teve pregação. O que não dá é ou 30 ou 60 de história, de anedotas, de contos pessoais, porque isso daí não edifica. Mas se é a explanação da palavra, o povo vai ter os ouvidos atentos ao que está sendo exposto. Então, meu irmão, não se preocupe, quando der 11 horas, vai ter terminado, mas não fica agoniado não. No dia que passar, se a palavra estiver sendo pregada, continue atento. À noite, quando passar de 8 horas, não comece a se mexer na cadeira não. Deus está falando com você, preste atenção, fique atento até o último minuto, e só saia com a bênção apostólica. Saia com a bênção completa, saia com a metade não. Versículo 4. Esdras, o escriba, estava no púlpito de madeira que fizeram para aquele fim, para que ele ficasse acima do nível do povo, porque ele era superior? Não, mas para que o povo enxergasse onde ele estava, lendo o livro. Estavam em pé ao lado dele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maséias, e à sua esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Razum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão.
Quando começa essa sequência de nomes, a gente já fica um pouco preocupado. É nome demais. Não precisa decorar o nome, mas o número é importante. Esdras é considerado o patriarca dos escribas. Eles liam publicamente as escrituras, mas não era só uma leitura. Muitas vezes era necessária a tradução para o aramaico, a língua vulgar, e a explicação para o povo, que a gente vai ver no versículo 8. Então tinha gente que não compreendia aquela língua, então ele fazia a tradução. Depois dessa tradução havia também a explicação ao povo. Mais tarde essas traduções foram escritas em colunas paralelas com o texto hebraico original, e ali tinham notas e interpretações. Quando você hoje adquire uma Bíblia bilíngue, por exemplo, você vai ter faixas, colunas paralelas, português, hebraico, português, inglês, português e grego, e assim por diante. Era mais ou menos isso que começou a acontecer mais tarde. Esse momento aqui, meus irmãos, em que Esdras sobe no púlpito de madeira, que foi feito para aquele fim, e leu o texto da lei, se deu apenas 6 dias após a conclusão da obra. O povo ficou 52 dias envolvido na obra, fora de suas casas, defendendo também as suas propriedades dos ataques inimigos, com uma mão trabalhando, com a outra segurando em armas. E 6 dias depois eles já estavam necessitados de ouvir a explicação da palavra de Deus. Agora me diga uma coisa: você ficaria 58 dias sem ouvir a palavra? Talvez você diga: não ficava nada. A gente passou cerca de 2 anos pesados de pandemia. Quanto tempo você ficou sem pegar na palavra? Você estava em casa. Eu não estou falando quantos dias você ficou sem ligar a internet para assistir uma pregação, ou um vídeo curto, ou qualquer coisa do tipo, um devocional. Quantos dias você ficou sem pegar na sua Bíblia e ler, e meditar, e anotar, e estudar, se alimentar dela? Foram cerca de 730 dias. Do primeiro dia que fechou, 18 de março de 2020, até o dia que liberaram as máscaras, finalmente, 8 de abril de 2022. Nesse meio tempo, será que você ficou 50, 58 dias sem pegar na Bíblia? Qual era o estado espiritual desse povo? Como eles estavam 6 dias após a conclusão da obra? Era mais do que necessário que eles voltassem às Escrituras. O ministério de Esdras teve início 13 anos antes desse momento aqui. E agora alguns de seus frutos são evidentes entre aquele povo. Qual era o ministério de Esdras? Ler a palavra, explicar a palavra, levar o povo ao entendimento da palavra. E durante esses 13 anos, ele se coloca como alguém que as pessoas têm em mente, que pode ser alguém que vai trazer a palavra, explicar e fazer com que o coração dele se encha daquela mensagem. Por isso ele é solicitado naquele momento. Esdras subiu numa plataforma especialmente construída para a ocasião, e ao lado dele estavam quantos levitas? Desculpe, pastor Rony, 13 levitas. 13 anos de ministério acompanhado de 13 levitas. É muito número bonito, né? É verdade. E ele leu por 6 horas o livro da lei. Mas por que ele estava com vários levitas à sua direita e vários levitas à sua esquerda? Você vai perceber agora do versículo 5 até o 8. A gente vai pegar esses 4 versículos e vai observar de uma vez. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo,
porque ele se encontrava num lugar mais elevado do que todo o povo. Então todo o povo via que ele subindo naquele púlpito de madeira, ficava à vista de todos, e ele abre o livro da lei. Todos estão vendo a sua ação. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Quando a gente foi ler esse texto que está sendo exposto agora, o que foi que eu pedi aos irmãos? À medida que você for achando, você se coloca de pé. É só um costume? É só algo corriqueiro? É só uma formalidade? É muito mais do que isso, e a gente vai ver. Todo o povo estava ali reunido, e Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo levantou as mãos e respondeu de que forma? Amém, amém. Mas não só isso, eles se inclinaram, se prostraram. Você pode até pensar, se ajoelharam, eles estão inclinados e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Daí eu pensar que esse inclinar-se foi até mesmo ajoelhar-se, porque eles encostaram o rosto na terra. E aí todos aqueles que são citados, mais os levitas, ensinavam a lei ao povo no versículo 7. Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéas, Quelita, Azarias, Josabade, Anã e Pelaías. E os outros levitas, todos eles estavam ali no meio do povo, ensinando a lei ao povo. E o povo permanecia no seu lugar. Graças a Deus nessa época não tinha bebedouro, para o povo sair e ficar tomando água no meio do culto. Não tinha banheiro dentro do templo, porque também de vez em quando, né, tem muita gente indo para o banheiro. O povo permanecia no seu lugar. Agora imagine, são 6 horas. Não tinha ninguém com garrafinha tapaué não, viu? Porque hoje facilita, né? Você vem para o culto, traz sua garrafinha e toma água, não precisa nem ir lá atrás. Não tinha banheiro disponível. Está todo mundo ali, atento, não sai, não desgruda os olhos do livro da lei. Fica esperando que um levita chegue perto para explicar o que está sendo dito, para pegar cada detalhezinho daquilo ali e guardar no coração. Até porque a gente viu em Deuteronômio que isso acontecia de quanto em quanto tempo? Naturalmente, 7 anos. A cada 7 anos. E aí ele continua aqui dizendo, eles iam lendo o livro da lei de Deus claramente. Esse povo já está aqui faz umas 3 horas, vamos ler o livro rápido, porque estão cansados. Era isso que acontecia? Ler claramente, pausadamente, observando todas as questões que o texto traz. Ler claramente, observando pontuação, observando a fala de quem está no texto, dando explicações, de maneira que o povo entendesse o que se lia. Meus irmãos, ali realmente Esdras desenrolou o rolo, literalmente falando. Então o povo ficou em pé quando o rolo foi desenrolado. Isso mostrava a sua reverência. Então, primeira coisa, quando ficamos de pé durante a leitura pública da palavra, nós estamos em uma atitude de reverência. Mas eu lhe peço em nome de Jesus, quando você ficar de pé, não somente seja o seu corpo de pé, mas seja a sua mente voltada para o Altíssimo e o seu coração também voltado para Ele. Em algumas culturas essa prática ainda está viva, que a gente continue mantendo viva. A bênção de Esdras concluiu a leitura da palavra e foi seguida pela resposta do povo. Como o povo responde? Se levantou e levantou as mãos, em uma atitude de adoração.
Não somente isso, aquele povo se inclinou e adorou o Senhor, colocou o rosto em terra. O rosto em terra, a inclinação, também mostra um coração agora humilde. O povo se humilhou perante o Senhor. Então nós temos aqui um momento de resposta do povo, aquela leitura da palavra, é uma resposta que é verbalizada, pelo amém que o povo diz, é uma resposta humilde, se lançando sobre a terra e colocando o rosto em terra, e é uma resposta reverente, com mãos erguidas e corações erguidos aos céus. O escritor Ezra Williamson diz que o povo ali demonstrou seu senso de necessidade e dependência. Depois da leitura feita por Esdras, os levitas explicavam ao povo, provavelmente eles estavam espalhados entre o povo, dando explicações cada um ao grupo ao seu redor. A lei não é só lida, como ela também é explicada, e isso garante que o povo retenha o significado. Também poderia haver uma tradução do hebraico para o aramaico. Então, todos que estavam ali, inclusive os estrangeiros, tinham a oportunidade de entender o que estava sendo lido. A doutrina da clareza da Escritura consiste em que as coisas necessárias à salvação sejam entendidas na própria Bíblia, sem técnicas especiais ou formação acadêmica mais elevada. Mas essa verdade não elimina a necessidade da fiel exposição das Escrituras por intermédio de pessoas preparadas. Através da ação do Espírito Santo, o mais letrado e o menos letrado compreendem a palavra, que leem. Porém, isso não elimina a necessidade de que pessoas bem preparadas leiam, exponham e apliquem a palavra de Deus. Séculos depois desses acontecimentos, vivendo em culturas e línguas completamente diferentes, pregadores e professores bíblicos de hoje têm uma tarefa muito maior para explicar a Escritura. E aqui eu vou trazer uma citação do Dr. Donald Campbell, que salienta a importância desse ministério de explicação da Escritura. Ele diz: Esdras e os levitas foram os primeiros de uma extensa linhagem de pregadores que explicam a Bíblia. Esse método tem sido abençoado por Deus ao longo dos séculos e continua a ser um instrumento eficaz para levar os cristãos à maturidade espiritual. Pregações textuais e temáticas podem com frequência ser inspiradas e úteis, porém seus benefícios espirituais não se comparam aos resultados alcançados por ministérios semelhantes ao de Esdras. Abençoados são os cristãos que têm o privilégio de ouvir pregações expositivas sobre a Escritura. Pregação expositiva não surgiu quando o reverendo Hernandes Dias Lopes fez a Bíblia de pregação expositiva ou lançou o seu curso de pregação expositiva. Pregação expositiva não surgiu quando o John MacArthur falou sobre pregação expositiva. Pregação expositiva existe desde que o Senhor estabeleceu que o povo deveria receber a leitura pública das Escrituras, e essa leitura deveria ser seguida de uma explicação. Ou seja, pregação expositiva não é invencionice teológica de seminários, ou simplesmente um estilo que alguns pregadores adotam porque acham mais fácil fazer isso, porque fazem de forma sequenciada, já sabendo qual é o texto da próxima semana. Pregação expositiva é aquilo que a gente necessita para crescer espiritualmente, porque envolve a leitura das Escrituras, a explicação das Escrituras e a aplicação das Escrituras à nossa vida. E se a gente não tiver isso, como é que cresce? Versículos 9 e 10. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas,
que ensinava o povo, disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, e por isso vocês não devem prantear nem chorar. Porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Então lhes disse: vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor, e mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Para algumas pessoas, aquelas palavras da lei provavelmente produziram nova vida. À medida que elas iam ouvindo aquela palavra, elas iam se enchendo de vida, se enchendo novamente daquele ardor que provavelmente poderiam ter perdido durante os anos. Para outras pessoas foi um lembrete do que elas já haviam ouvido no passado. Meu Deus, faz tanto tempo que eu tinha escutado isso, mas coisa boa, estou escutando de novo. Ambos os grupos responderam com pranto. Para aqueles que a palavra era uma novidade, era um assunto novo, era um fôlego novo de vida, eles choraram. Para outros que estavam sendo relembrados de antigas verdades, choravam também. A palavra penetrou profundamente como uma espada viva no coração do povo, e as lágrimas que foram derramadas levaram ao arrependimento. Aquelas lágrimas definitivamente não eram de alegria. Tanto é que Esdras e Neemias exortaram o povo a não se entristecer. Meus irmãos, tem momentos que a gente deve chorar na presença do Senhor quando a palavra é exposta, porque a gente talvez nunca viveu aquilo que está sendo pregado, e a gente percebe que ainda tem que se converter. Pessoas que vivem 10, 20 anos sendo meros frequentadores de igreja, mas que não tiveram um novo nascimento, e chega um dia que aquela palavra penetra tão profundamente que ela chora dizendo: eu nunca vivi isso, mas agora eu entendo, que agora que eu entendi, eu vou me lançar aos pés do Senhor pedindo perdão. Mas ao mesmo tempo, essa mesma palavra também produz um choro de tristeza, às vezes de remorso. Não digo de arrependimento, porque o arrependimento vem daquele que eu acabei de citar, mas daquele que já é crente, mas está sendo negligente com várias das suas responsabilidades e compromissos para com o Senhor. Então ele escuta uma pregação num domingo de missões e ele diz: meu Deus, quanto eu tenho deixado de fazer para a tua obra. E ele começa a chorar. Ele sabe que é salvo, ele sabe que na maior parte das coisas ele tem feito o seu melhor, mas ele encontra ali uma falha, e ele chora. Ele chora não pelo seu pecado que vai condená-lo, mas pelo seu pecado que mostra que ele ainda precisa melhorar diante de Deus. Ele ainda precisa melhorar para ser aquilo que Deus requer dele. Ele sabe que tem essa missão, mas ele não faz, ou não faz da maneira que deveria. Então ele chora. Se você não chora mais pelas falhas, se as lágrimas que correm no seu rosto não são algumas vezes também de tristeza, é sinal de que não faz mais diferença se você está certo ou errado. E os dias passam como se não houvesse problema algum com a forma como você vive. Porque nós continuamos sendo pecadores, e o nosso pecado deveria nos entristecer e nos fazer pensar a respeito disso, buscando novidade de vida. Quem precisa de novidade de vida não é só quem está perdido no mundão. Nós precisamos viver em novidade de vida, porque se não for assim, viveremos na prática do pecado. Isso não corresponde à vida de um salvo na pessoa de Cristo. As lágrimas daquele povo demonstravam a seriedade com que eles receberam a palavra.
eles não estavam sentados como nós estamos sentados, ouvindo a palavra por 50 minutos. Eles estavam de pé, ouvindo a leitura e a palavra sendo exposta durante 6 horas, chorando, adorando ao Senhor e buscando conserto diante dele por aquilo que estavam vivendo e comparando com o que estava sendo lido. A gente tem que levar a palavra de Deus a sério, muito a sério. Mas como os próprios Esdras e Neemias falam para o povo, nós não devemos ficar abatidos a ponto de nos desesperar. Você sabe que é salvo? Sabe disso? Amém? Tem essa certeza. Mas se você sabe que é salvo, você sabe que nada, nem ninguém vai lhe arrebatar das mãos do Senhor. Sendo assim, por mais tristeza que seu pecado traga e tem que trazer, não fique desesperado, porque você serve a um Deus que é perdoador e que sempre estará de braços abertos para o filho arrependido. Então, é necessário levar a palavra de Deus a sério, é necessário o abatimento em determinados momentos, mas não totalmente, não definitivamente, até porque essa não era uma festa triste. Pelo contrário, tratava-se de um momento de celebração. Os muros estavam reconstruídos, agora eles estavam sendo novamente ligados ao Senhor pela leitura da palavra, eles estavam recebendo uma porção especial das Escrituras, eles estavam recebendo o ensinamento das Escrituras, eles estavam se alegrando com as Escrituras, e aquela festa só tinha o objetivo de celebração. O dia da expiação, que seria 10 dias depois, como eu citei no início, esse sim tem o objetivo de fazer o povo lamentar e jejuar. Mas aqui, essa festa não era para isso, era um momento de alegria e comemoração, e o fruto do Espírito precisava se tornar visível. Eles precisavam mostrar amor ao compartilhar com os necessitados. Ele diz: vão para as suas casas, comam, bebam e mandem porções para os que não têm nada. Então, exerçam amor, manifestem esse amor ao compartilhar com quem é necessitado. Tenham alegria, comam e bebam diante do Senhor, tenham paz, se acalmem, acalme o coração de vocês, descansem em Deus, vocês são salvos. A certeza da salvação deve trazer paz ao seu coração. Então a tristeza do povo se transforma em alegria. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a força deles, e a alegria do Senhor é a nossa força. Versículos 11 e 12 a gente encerra. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: acalmem-se, porque este dia é santo, não fiquem tristes. Então todo o povo se foi para comer, beber, mandar porções aos que nada tinham e fazer uma grande festa, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. O comer e o beber aqui eram expressões externas de um estado interno. Agora eu entendi que a palavra de Deus me traz alegria, e agora eu vou externar essa alegria, comendo, bebendo e mandando também para aqueles que não têm. Na lei, o sábado foi declarado santo ao Senhor, Êxodo 31:15, mas Esdras e Neemias declaram esse dia como consagrado ao Senhor, porque nele o povo agiu de acordo com a lei de Deus. Diz o final do versículo 12: eles fizeram uma grande festa, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Finalmente o povo entendeu, finalmente o povo agora vai viver de acordo com a palavra de Deus. Quando o povo age de acordo com a lei de Deus,
esse dia deve ser consagrado ao Senhor. É um dia maravilhoso, é quando você finalmente recebe essa palavra, guarda no coração e a traduz em prática de vida. É para isso que a palavra serve, ela é a regra de fé e prática. A gente lembra, não faz tanto tempo assim que a gente estuda o Tiago aqui. Se a sua fé não tem obras, ela é morta. A palavra veio para que você tivesse fé, e essa fé fosse operosa, você agisse. A obediência do povo fez com que ele se alegrasse e festejasse, e também compartilhasse sua abundância com os necessitados. Na verdade, os irmãos tinham compreendido o conceito de que o povo de Deus deve ser composto de pessoas generosas e que cuidam dos menos afortunados. Resumindo essa palavra aqui, meus irmãos, primeiro, nós precisamos da palavra, ler a palavra. A leitura da palavra deve nos fazer buscar entendimento, compreensão. Nem sempre quando a gente lê sozinho em casa, a gente vai ter essa percepção do que a palavra nos traz. Daí a necessidade da exposição das Escrituras. Então você lê as Escrituras, mas você deve buscar a exposição das Escrituras. Quando você ouve e aprende, isso deve lhe levar ao temor ao Senhor. E o temor ao Senhor deve lhe levar a uma conduta de santidade diante do Senhor. Ou seja, a leitura da palavra, aquilo que Esdras fez diante do povo, deve mudar o meu e o seu coração, e deve nos incentivar a uma vida de acordo com esta palavra, para que a gente possa adorar, glorificar e honrar o Deus dessa palavra. Aí a nossa vida terá totalmente sentido. Aí a gente vai ter motivos para se alegrar. E as lágrimas que escorrerem do nosso rosto certamente serão de felicidade, porque somos transformados e temos a certeza da nossa salvação. Por nossos méritos, nunca. Pelos méritos do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.